Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo e também orientador de estudos para concursos, continuando aqui na sequência de vídeos falando como que você pode estudar cada uma das disciplinas para o concurso do TJ São Paulo. O dia de hoje é para falar de atualidades. Então, qual a melhor forma de você estudar atualidades, que muitas vezes é difícil, porque a banca pode cobrar simplesmente qualquer coisa que foi noticiada no jornal, seja impresso ou digital, ou até mesmo outras notícias locais ou internacionais. Então é muito difícil, não é fácil não. Vou tentar aqui te trazer as melhores dicas, tá? Que foram aquelas que me ajudaram quando eu fui aprovado no TJ São Paulo. Vamos lá então, a primeira parte, pessoal, a primeira coisa que você precisa é o quê? É saber a partir de quando você precisa estudar. Então eu vou simplesmente ler aqui para você o edital. O edital diz o seguinte: você precisa estudar questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, sejam todos eles nacionais ou internacionais, ocorridos a partir do primeiro semestre de 2021. Primeiro semestre é a partir de 1º de janeiro de 2021, pessoal. Então, a partir de 1º de janeiro, tudo que foi noticiado é o que pode, é o que tem a possibilidade de cair na prova. Aí você vai me perguntar, até quando, né? Daí a sequência do edital cita isso, né? Divulgados na mídia local ou nacional, ponto, né? E até quando você vai precisar estudar? Você vai precisar estudar, pessoal, mais ou menos até o mês da prova, que é outubro, mais ou menos ali até o dia 10, tá? Depois disso, a prova já vai estar pronta, então nenhuma notícia vai ser perguntada em prova, tá? Então eu diria que até mais ou menos o dia 10 de outubro, tá? É o máximo que pode cair na sua prova, depois disso não. A segunda dica que eu tenho para você é que não vale a pena você ficar lendo notícias todos os dias. Então aqui na verdade é uma dica do que você não pode fazer, é melhor você não fazer porque perde muito tempo. Muitas vezes você vai ficar lendo ali um monte de coisa, eu diria assim, mais do mesmo, né? Você entra no G1, vai ler. Você entra na UOL, você vai ler a mesma coisa. Então não faz muito sentido você ficar vendo esse tipo de coisa. Você vai perder muito tempo. Você precisa, na verdade, de um filtro, né? De um filtro para ler quais assuntos, resumidamente, que podem cair, quais notícias, quais fatos, quais acontecimentos, quais nomes. Resumidamente, você precisa de um filtro. E aí eu vou te falar nas próximas dicas como que você vai filtrar isso. A terceira dica que eu vou te dar é que pode ser que não valha tanto a pena você ficar focado apenas nas principais notícias que são dadas aqui em relação ao Brasil, por exemplo. Então, principalmente em relação com pandemia, política. Então, isso aí, e vacina também, por exemplo, porque é coisa que se fala todo dia, muita coisa em relação a tudo isso, e às vezes é muito repetitivo também, muitos detalhes. Pode ser que alguma dessas coisas seja perguntada na prova? Lógico que pode. É provável, inclusive, que tenha pelo menos uma questão de algum desses assuntos. Pode ser pandemia, política, vacina, que foi o que eu anotei aqui. Mas não vale a pena você ficar só nisso. O TJ tem a característica de perguntar diversas coisas, tá? Política internacional, acontecimentos internacionais, geopolítica, também coisas da América do Sul, coisas que aconteceram, por exemplo, recentemente no Peru, essas coisas. Então não fique focado apenas em questão de política no Brasil, pandemia no Brasil, não fique focado apenas nisso. Pode ser que caia sim questão disso, mas não vai cair 4 questões de atualidade só disso. Você precisa, lógico, ir além disso, tá? Proliferar ali o seu conhecimento em outros assuntos também. E a quarta dica é justamente um exemplo. Quais outros assuntos? Eu destaquei aqui, por exemplo, diversas crises que ocorrem até hoje lá no Oriente Médio, recentes que houveram, é importante que você saiba. Aquela guerra também de Israel que voltou, por que que ela iniciou novamente, muito importante que você saiba disso, os motivos, tanto o contexto histórico, mas também os motivos que levaram a começar de novo aquela guerra lá na faixa de Gaza. E também, pessoal, agora a notícia recente do Afeganistão, né? Aquela história do Talibã voltar ao poder lá no Afeganistão. Então são alguns destaques aqui que eu trago para você, que a prova sempre gosta de perguntar isso. É importante que você saiba o porquê de ter acontecido determinada coisa. O porquê, às vezes, é o que sempre pergunta, tá? Então é importante que você saiba isso também. A quinta dica é, mais uma vez, um outro exemplo que eu te dou, as medidas tomadas, as primeiras medidas tomadas pelo novo presidente dos Estados Unidos lá no início do ano. Então, tantas medidas econômicas, sociais que ele tomou, seja em relação à pandemia ou não, até coisa interna, de repente, lá dos Estados Unidos, e também as medidas que ele tomou em relação a Cuba, tá? Então é muito importante que você tenha isso em mente, também os problemas lá de Cuba, que sempre os problemas lá de Cuba afetam os Estados Unidos por causa da relação que eles sempre tiveram, de certa forma, conturbada. Então é importante que você saiba os porquês disso. Então eu destaco mais uma vez como exemplo você saber isso que é muito importante, que é uma aposta minha lá na sua prova. A sexta dica que eu vou te dar é agora como você pode filtrar, né,
as principais informações e notícias desde o início do ano. Eu vou recomendar aqui, pessoal, os vídeos semanais do NEAF, que ocorre lá no canal do NEAF aqui no YouTube. Então toda semana lá tem um vídeo semanal que resume as principais notícias da semana. Se eu não me engano, eles fazem isso há anos, tá? Muitos anos. Eu via todos eles na época, quando eu passei no TJ São Paulo. Então você pode simplesmente pegar esses vídeos desde lá, 1º de janeiro, e ver todos eles e fazer o seu resumo. Ali você vai ter um resumo do que já é principal, das notícias que foram noticiadas desde o início do ano, e aí você vai fazendo o seu resumo, você vai construindo. Você pode até fazer separadamente, de acordo com cada um dos assuntos, e aí ao longo dos vídeos que você vai vendo, né, dos próximos vídeos, você vai colocando embaixo ali, embaixo do mesmo assunto que você já colocou, por exemplo, sei lá, que falava sobre vacina, aí você vai atualizando os assuntos só de vacina. Você vai fazendo cada folhinha, uma folhinha de fichário, uma folha que você tenha qualquer, um resumo daquele assunto. No final, quando você acabar de ver os vídeos até ali o início de outubro, você vai ter um resumo de tudo aquilo que falou sobre vacina, tudo aquilo que falou sobre Israel. Então é muito importante que você faça isso. É o que eu recomendo, é de graça, eu acho muito bom e foi isso que me ajudou na época. A 7ª dica, pessoal, é com relação ao contexto histórico dos assuntos que podem cair na sua prova. Saber o contexto histórico também me ajudou muito em algumas questões, porque me fazia eliminar as alternativas absurdas, aquilo que não fazia o menor sentido. É a mesma coisa que, sei lá, você vai estar lá na alternativa uma questão que está falando do Boko Haram, né, um grupo ali extremista que atua em Israel. Ou seja, não tem nada a ver, entendeu? Então facilita muito você eliminar essas alternativas absurdas quando você conhece o contexto histórico. Porque a alternativa vai colocar ali algumas coisas misturadas, né, do que pode ter acontecido em alguma notícia que foi divulgada, e eles vão colocar algumas coisas absurdas ali. São coisas que nem precisa saber o fato que aconteceu. Se você souber o contexto histórico, ajuda muito. Então é muito importante que você saiba o contexto histórico. Vou até falar aqui para você coisas da Venezuela, do Peru, de Israel, grupos terroristas, Oriente Médio. Destaco essas coisas aqui para você. E como que eu fiz isso na época? Eu fiz isso, pessoal, com um livro que eu já indiquei aqui no canal, que é esse aqui, de atualidades, tá? Então, é o livro Atualidades para Concursos Públicos e Vestibulares, do Rodolfo Gracioli. Atualmente tem uma versão mais nova dessa aqui. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Lá para a página da Amazon. Destaco para você que o livro não vai trazer fatos recentes de 2021. Ele não traz isso. Ele só explica tudo que você precisa saber sobre o contexto histórico, aquela história lá que a gente às vezes não entende por que tem aquele conflito em Israel, as questões lá do Irã, as questões de todos aqueles países lá que tem muitos problemas e sempre é noticiado alguma coisa. Então, problemas lá na Ucrânia que tiveram, da Primavera Árabe, coisas antigas assim que podem ajudar no contexto histórico recente, tá? Então eu recomendo esse livro, ele me ajudou muito na mesma coisa, eliminar as alternativas absurdas que estiverem lá na sua prova para algumas questões de atualidades, tá bom? Recomendo esse livro aqui, portanto. E a última dica, pessoal, que eu dou, a 8ª dica aqui para você, eu recomendo que você, se quiser, procure os materiais, os cursos, os simulados do professor Rodolfo Gracioli, o mesmo autor desse livro aqui. Você digita no Google o nome dele, você vai achar o site dele. Ele deve ter alguns materiais focados no TJ. Na época eu fiz isso e também me ajudou muito. Destaque para você que eu não estou ganhando nada com essa indicação, tá? Por isso que nem vou deixar link nenhum aqui para a página, pro site dele lá. Então digitem no Google, acha você. Eu considero ele o melhor professor de atualidades que eu conheço, então eu recomendo os materiais dele, tá? Os simulados, ele cria, por exemplo, questões inéditas também, que é algo que eu gosto muito, que vocês sabem. Então isso ajuda muito a você ir memorizando todos os fatos recentes, tá bom? Eu recomendo então, procura aí, se você quiser, não sei se ele está disponibilizando algum material gratuito também, lá no canal dele ou no site dele, procura aí tudo que você achar do professor Rodolfo Gracioli, eu recomendo muito, tá certo, pessoal? Então essas são as 8 dicas que eu tinha para te dar para você estudar da melhor maneira possível a atualidades para a prova do TJ São Paulo, tentando gabaritar se cair 4, 5 ou 6 questões, por exemplo. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima!